Nosso tema hoje é a terapêutica. Vamos explorar bem o assunto conforme está no livro Homeopatia e Saúde. Vamos começar com dois tópicos: redimensionando o princípio dos semelhantes e patogenesia versus toxicologia. Na verdade, nós vamos começar analisando a questão do tipo de efeito que é possível obter através de uma substância quando ingerida por uma pessoa, de preferência um experimentador sadio. A primeira opção é não acontecer nenhum efeito. A segunda, ter algum efeito curativo. A terceira é apresentar algum efeito sutil e passageiro, que nós intitulamos de patogenésico. Depois, em quarto, o efeito colateral, que é um efeito inconveniente, mas que não tem gravidade. E por último, uma reação adversa, que é um efeito que já tem a sua gravidade. O que nos interessa particularmente aqui e agora é ver que as discordâncias em relação à tese do efeito primário e secundário e do estabelecimento de duas leis terapêuticas teve discordância, teve oposição desde a origem, a começar com Jahr, que era discípulo de Hahnemann, e prosseguiu com nomes bastante consideráveis da história homeopática. Vamos mencionar aqui o Hering, Clark, Hempel e o Dujon, e acrescentar a figura de Hughes, que escreveu um extraordinário trabalho, o Manual de Farmacodinâmica. Diante dessa informação dos 5 tipos de possibilidades a serem observadas após a ingestão de um medicamento, nós podemos observar que eles são trabalhados, juntando todos os efeitos, eles são organizados de alguma forma, distribuídos segundo determinados critérios, e isso é apresentado como a matéria médica da substância. Desde essa origem, esses dados podem ser distribuídos em 2 polos, e eles representam aquilo que nós temos intitulado na matéria médica de polo positivo e polo negativo. O antagonismo faz parte de qualquer substância e os dados observados simplesmente retratam essa realidade. Embora Hahnemann tenha percebido esse antagonismo, ele preferiu colocar na matéria médica como sendo efeito alternante e dizendo que os dois se aplicavam ao medicamento, faziam parte daquele medicamento e poderiam ser aplicados na clínica. Isso é muito interessante, porque mostra o que eu chamo de vocação terapêutica do Hahnemann. Ele não abriu mão de nada que pudesse enriquecer o emprego terapêutico das substâncias. Vamos trabalhar um pouquinho mais agora a ideia de que os efeitos obtidos apresentam 2 aspectos que têm despertado mais interesse da farmacologia clássica. Podemos dizer, aliás, que são 3. O efeito curativo, o efeito chamado colateral e o efeito adverso. É preciso que a gente entenda que eles são efeitos da substância. O que transforma um efeito em colateral ou adverso é a manifestação dele no paciente numa hora imprópria, em que não se espera, não se deseja aquele efeito, e na verdade é muito importante que a gente entenda bem que eles constituem parte dos efeitos potenciais daquele medicamento. Então já podemos vislumbrar que ao empregar uma determinada substância, o aparecimento desse efeito é uma possibilidade que deve estar sempre prevista, está sempre em mente, porque não é possível você trabalhar com uma substância restringindo os efeitos. Você pode procurar uma outra que tenha mais aquele efeito desejado, o efeito terapêutico desejado, e menos outros efeitos. Seria o ideal, mas a tendência é que, à medida em que uma substância seja investigada,
os efeitos adicionais às aplicações terapêuticas aumentam progressivamente. Nós vamos estudar isso e exemplificar com a N-acetilcisteína ou NAC. Essa introdução é para mostrar, no caso da dipirona, que eu fiz uma análise, ela tem vários efeitos. Dois efeitos muito conhecidos que nós podemos classificar como curativos, que é ser analgésico e antitérmico. E uma série de outros efeitos que são classificados como colaterais, porque são discretos: a hipotermia, a hipotensão, diarreia, eritrodermia, e caminhar para efeitos mais graves, que são consideradas reações adversas, que é a leucopenia, a síndrome de Stevens-Johnson, síndrome de Lyell, que eu me lembro assim, são esses. Se você tem um paciente com dor e você usa a dipirona, você tem a possibilidade de que esses outros efeitos se manifestem, porque eles existem na substância. O que a homeopatia faz é selecionar alguns efeitos, de preferência patogenésicos, que permitem a individualização da substância para aquele paciente. É mais ou menos o pulo do gato que o Hahnemann descobriu, passou a trabalhar e se manteve com uma certa constância fiel a esse objetivo, a esse princípio. Mas a teoria apresentada para explicar o fenômeno homeopático não ficou aderente a essa questão. Deu um salto e ficou um pouco fora desse contexto, dessa realidade. Então, nós estamos encerrando essa introdução e vamos desdobrar essa conversa em mais alguns tópicos.